Pessoal, vamos continuar então? Então, o assunto agora é pirâmide, tá? Pirâmide é quase a mesma ideia de prisma em relação a alguns aspectos. Por exemplo, então você vai ter uma base, né? Vai ter uma base, você vai ter faces laterais também, você vai ter as arestas laterais, você vai ter arestas da base. Só que qual que é a diferença? Na pirâmide, todas as arestas elas vão convergir para um ponto em comum, que é o vértice. Tá? Lembra que no prisma não, né? No prisma você tem uma base embaixo e outra em cima, são iguais, né? Você tem essas arestas. Aqui na pirâmide não, você só tem a base inferior, não tem uma base superior. E você tem um vértice. Então, por exemplo, o cálculo da área, do volume, já é diferente, né? Por quê? Você não pode pegar e multiplicar essa base pela altura, né? Porque, obviamente, aquela ideia de repetição da base ali várias vezes não vai acontecer. Tá? Então, a gente vai ver formas específicas para calcular o volume da pirâmide, a área das faces, etc. Bem que a área das faces é fácil, né? Porque é um triângulo, né? A gente já conhece as formas para calcular a área de triângulo. A altura da pirâmide ela é dada em relação ao plano que contém a pirâmide. Então, a pirâmide está nesse plano aqui. A altura é o quê? É a distância entre o plano e esse vértice. Tá? Essa é a altura da pirâmide. A pirâmide ela vai ser reta quando? Quando esse vértice, a projeção do vértice aqui, não exatamente no meio, tá? No baricentro dessa figura, mas em algum local aqui. Quando essas projeções aqui, elas formarem ângulos retos, tá? Então, esse vai ser uma pirâmide reta. Você nota o seguinte, se a pirâmide é reta, ela está reta, né, em relação a um eixo imaginário aqui, por exemplo. Tá? Quando ela é oblíqua, ela vai estar assim, ó, deitada, de um lado ou para o outro. Por quê? Porque o vértice ele vai estar projetado em um desses cantos aqui. Então, a pirâmide vai estar deitada. Aí, o que vai acontecer? Esses ângulos não vão ser 90 graus. Existe uma medida importante em relação à pirâmide, que é a apótema da pirâmide. É o quê? É a medida em relação à metade de um lado, de uma face, e o vértice. Tá? Então, você projeta o vértice na metade dessa face. Isso vai ser a apótema da sua pirâmide. Ela é medida quando a pirâmide é regular. Tá? Pirâmide regular, todas as faces aqui são iguais. Né? Ok? A base da pirâmide, ela pode ser várias figuras, tá? Pode ter um hexágono, pode ter um quadrado aqui, ou mesmo um triângulo, né? A base é bem diversificada. Nas pirâmides do Egito, a base é o que lá? Um retângulo, né? Um quadrado. Existem algumas... Na apostila tem a dedução das formas, tá? Eu só vou passar o resultado delas aqui para vocês, mas caso vocês queiram entender, tá aí disponível, tá? Ele mostra de onde vêm essas formas, por que delas serem assim e tal. Ok? Então, por exemplo, a área total não, a área lateral, lembrando o quê? Que a área lateral é a soma de todas as áreas das faces, né? Então, a área lateral ela vai ser dada pelo perímetro da pirâmide, perímetro da base aqui, ó, vezes a apótema, tá? Onde P então, a área lateral você vai pegar o perímetro da pirâmide, que é o quê? A soma desses lados aqui, das arestas da base. Vai multiplicar pela apótema.
apótema é esse segmento de reta aqui. Ok? Já a área total, ela é dada por perímetro vezes a apótema. Essa aqui é a apótema da pirâmide. Então, M é a apótema da pirâmide, tá? Então, a área lateral é o perímetro vezes a apótema da pirâmide. A apótema da pirâmide é essa. E a área total é o perímetro vezes a apótema da pirâmide mais a apótema da base, tá? A apótema da base vai ser o quê? A distância do centro da figura, do centro da base, até o ponto médio aqui, ó. Essa é a apótema da base. A apótema da pirâmide vai do vértice até o ponto médio da aresta, e a apótema da base vai do centro da base até o ponto médio. Note o que? Se eu vou ter um triângulo retângulo aqui, então aqui eu tenho um vértice da pirâmide, vou pegar uma face lateral dela aqui, por aqui. É uma face lateral da pirâmide. Esse é o vértice. Então, dependendo das características da pirâmide, eu vou ter um triângulo retângulo aqui. Onde a apótema da pirâmide vai ser a hipotenusa, né? A apótema da base é um dos catetos e a altura da pirâmide é outro. O volume de uma pirâmide triangular... Deixa de comer para não perder a jogada. Não, porque ela estava competindo. Não, esse negócio de competir não interessa. O horário de comer é o horário de comer. Pirâmide triangular. Vocês organizam aqui dentro da madrinha, a louça, as coisas do café daí. Vai pro quarto. Pirâmide triangular se caracteriza por ter uma base que é um triângulo, tá? Então, a base dela vai ser um triângulo. Eu não vou desenhar não, porque dá trabalho, mas está aí na apostila, tá? Não consigo desenhar essas figuras em 3 dimensões. Só que a pirâmide triangular tem essa característica, a base dela vai ser um triângulo, tá? Então, o volume dessa pirâmide é o que? É a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, você vai calcular a área do triângulo da base, vai multiplicar pela altura da pirâmide, dividir por 3. Essa é a fórmula para calcular o volume de uma pirâmide triangular. Certo? Esse tipo de fórmula, infelizmente, tem que decorar, tá? Porque a dedução dela não é óbvia, né? Se vocês acompanharem a dedução que tem aí, ela não é tão simples. Mas qual que é a ideia? Se você comparar com o prisma, ó. O prisma, né, era a área da base vezes a altura, né? Então, vocês lembram, você tinha um prisma, você era só multiplicar a área da base várias vezes pela altura, né? Então, você ia ter aquele volume completo. Agora, na pirâmide, você divide por 3. Isso quer dizer o quê? Que você está pegando a terça parte só do prisma, né? Então, se você tiver um prisma, você dividir ele em 3 partes, você vai formar 3 pirâmides. Com aquele volume lá. Para aquela base respectiva. Então, a pirâmide ela é 1/3 do volume de um prisma que tem a mesma base dela. Essa é a ideia do volume da pirâmide. Entenderam? Vamos ver um exemplo simples aqui.
Na verdade, isso aqui vai valer para as outras pirâmides também, tá? Chamei a atenção para a triangular, mas vale para qualquer um. Então tem um probleminha aí. Você tem um cubo, dentro desse cubo você tem uma pirâmide. Tem uma pirâmide. A pirâmide e o cubo, elas compartilham a mesma base. Tá? O vértice da pirâmide, ele está bem na face de cima do cubo. Certo? Então, o que a gente conclui aqui? Ó? Qual que é a altura dessa pirâmide? Isso. Ó, vai ser a aresta do cubo, né? Então, a altura da pirâmide é igual à aresta do cubo. A aresta do cubo. E a área da base dela? Isso, a área da base vai ser o quê? A área da base do cubo. Qual que é a área da base do cubo? Vai ser a aresta ao quadrado, né? Tá claro por quê? Aresta ao quadrado. Aresta do cubo. Entendeu? Então, o que esse problema pede? Ele pede ele quer que você calcule o volume desse cubo aqui. Ó. Vamos ver se ele dá alguma informação. Ele diz o quê? Que o volume dessa pirâmide, volume da pirâmide, vou pôr VP, tá? O volume da pirâmide é 5 centímetros cúbicos. Ele quer que você calcule o volume do cubo, VC. Conhecendo o volume da pirâmide. Então, qual que é a fórmula do volume da pirâmide mesmo, que a gente acabou de ver? O volume da pirâmide ele é a área da base, né? A área da base vezes a altura, né? Vezes H. Vamos chamar essa aresta, as arestas do cubo de alfa. Então, cada aresta vale alfa, né? Todas são iguais, é um cubo. Então, o volume vai ser dado pela área da base. Quanto que é a área da base aqui? Alfa ao quadrado, né? Alfa ao quadrado. Então, isso aqui é alfa, então a área da base é alfa ao quadrado. Vezes a altura. Quanto que é a altura? A altura é a aresta do cubo, né? Aqui tem perspectiva, né? Mas pensa no cubo, né? A altura é alfa, né? Ó, vai ser essa altura aqui, ó. Vai estar justamente aqui, né? Se tiver um cubo aqui, a pirâmide está encostando na face superior dele, então ela tem que ter a mesma altura do cubo, né? Lembra que a altura da pirâmide é a distância daqui até o vértice, né? Do plano que contém a base até o vértice. Então vai ser vezes alfa. Então vai ser alfa ao cubo. Então alfa vai ser quanto? Raiz cúbica de 5. Certo? A gente esqueceu de uma coisa aqui. O volume da pirâmide, a área da base vezes a altura, dividido por 3. Né?
Então, 5 é igual a... Certo? Não pode esquecer do 3, tá? Porque a gente estava na ideia de prisma ainda, né? E agora, eu preciso do volume do cubo. Como que eu calculo o volume do cubo? O volume do cubo é a aresta ao cubo, não é? Alfa, né? O volume do cubo é alfa ao cubo, concorda? Né? Vamos lá, uma aresta vezes a outra vezes a outra. Então, quanto que vai dar o volume do cubo? Bom, se o volume do cubo é alfa ao cubo é 15, né? O volume do cubo é 15. No caso, centímetros quadrados. Certo? Dúvidas? Esse aí está resolvido aí na página 53. Hã? Aprender sempre, isso. Agora tem algumas figuras especiais que eles trazem aqui. Por exemplo, o tetraedro regular e o octaedro regular. As figuras, elas têm algumas características. Por exemplo, o tetraedro, ele tem a seguinte característica. Ele vai ser uma pirâmide triangular, tá? A base dele vai ser um triângulo. Só que, além disso, todas as faces dele vai ser um triângulo equilátero. Por isso que ele vai ser regular, tá? Todas as faces vão ter a mesma área. Então, no caso dessa figura, tetraedro, você tem fórmulas específicas para calcular a área total, volume, altura. Então, primeiro, a área total. Tetraedro. Então, ele é o quê? Ele é uma pirâmide triangular. Pirâmide triangular, cujas faces, né? As faces são o quê? São triângulos equiláteros. Ok? Então, olha, dizendo que A é a apótema. Então, se A é a apótema dessa figura, o que é a apótema? Ela vai do vértice até o ponto médio da aresta B. Se A é a apótema, então a área total, ela vai ser dada por A ao quadrado, raiz de 3. Ok? A altura. A altura H vai ser A raiz de 6 sobre 3. E o volume ao quadrado ao cubo, né?
Você tem essas três fórmulas associadas ao tetraedro regular. Também tem o octaedro, que tem as suas fórmulas próprias, né? Essa figura é muito importante no jogo de RPG, por exemplo. Você tem aqueles dados com 1, 2, 3, 4 faces, que é um triângulo, né? Não sei se alguém já jogou aqui. Já jogaram RPG? Então tá, é isso aqui. Isso para o caso do tetraedro regular. Dá para você derivar essas fórmulas a partir da figura? Dá, porque é bastante trabalhoso. Então, a forma melhor de lembrar é resolvendo exercício. Você vai lembrar de cada uma das formas. Ok? Tem as do octaedro aí também, mas está escrito aí, né? Então é o seguinte. Hã? Não entendi. Ah, sim. Deixa eu ver. Eu não tenho certeza, mas ela pode ser a mesma do tetraedro, né? Porque você vai considerar sempre do plano ao vértice, né? Não, no octaedro ele tem essas duas pontas, né? Mas você vai considerar do plano até o vértice só. Então deve ser a mesma. É. Porque você vê que as figuras são as mesmas, né? A diferença é que o octaedro você vai ter uma ou outra embaixo ali. Pessoal, tem uns exercícios no portal aí, bem simplesinho. E vocês podem tentar fazer. Quem não quiser acessar, é o exercício 761 da apostila. 761, 762. Deixa eu ver qual mais. E o 781 também. Tentem fazer. Se quiser responder lá no portal, melhor ainda, que eu acompanho a performance de vocês.
Vai, Ana.